O Evangelho segundo narrativa de João, no seu capítulo 11, a partir do verso 1, nos diz: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Essa porção bíblica nos fala de pessoas que tinham grande intimidade com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele teve em 2 lugares com maior frequência. Aquilo que podemos chamar o ministério na Galileia dos gentios, porque era uma região onde estavam muitos samaritanos, e lá ele tinha o seu local onde descansava, uma espécie de apoio para o seu ministério. E em Jerusalém, que fica distante, provavelmente ele ficava na casa desses 3 irmãos, porque Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, essas 3 pessoas de uma mesma família eram muito íntimas do Senhor Jesus Cristo. E o texto nos diz que Lázaro estava enfermo, estava doente. A questão de estarmos doentes nos chama a atenção, porque existe muita controvérsia com relação à causa por que ficamos doentes. Não devemos pensar que a doença é um sinal da ira de Deus, ou, às vezes, alguma situação que também pode ser motivo dessa doença, algo que nós buscamos, algo que na nossa ignorância do pecado podemos adquirir certas enfermidades, mas devemos ter muita cautela com relação à questão da doença, porque nós sabemos que tudo quanto Deus criou foi bom, a sua criação foi perfeita, mas à medida que houve a questão da queda e do chamado pecado original, a morte adentrou ao mundo, e com a morte veio, e com a morte antes veio a doença. Veio o pecado e, consequentemente, a doença. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Pecado, doença, morte. E essa situação pode causar muitas dúvidas, muitos questionamentos. Os próprios amigos de Jó, quando viram seu estado deplorável devido a uma doença muito grave, eles conjecturaram com Jó e disseram: você deve ter algum pecado oculto. É algo então que causa complexidade de vermos uma pessoa doente. No capítulo 9 de João, por exemplo, os próprios discípulos, quando viram um cego de nascença, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascessem cego? Aqui nós vemos os discípulos assumirem que um caso individual de sofrimento devia-se a um determinado pecado. Então os discípulos indagaram sobre a causa da cegueira do homem.
O Senhor Jesus, entretanto, observa que além da tragédia dos defeitos humanos, que resultam, de maneira geral, da queda do homem e da consequente chegada do pecado, das doenças, das aflições e morte no mundo, nós vemos, por um outro lado, a graça misericordiosa e soberana de Deus que está disponível. Então, devemos ter um entendimento correto com relação a esse tema tão importante. O próprio Lázaro, amigo íntimo do Senhor Jesus, estava agora doente. E também abordando esse tema, devemos entender que a cura divina nunca é desatualizada. Os críticos do Senhor Jesus, os fariseus, os escribas, eles desafiavam o ministério de milagres do Senhor Jesus Cristo. Desafiavam sua origem, sua integridade, sua pureza espiritual. E muitas pessoas em nossos dias também desafiam-nos com relação a este ministério tão importante que a igreja tem, que o Senhor Jesus deixou como instrumento que a igreja pode utilizar. Nós vemos o absurdo dos judeus dizendo em João capítulo 8, verso 48, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritanos e que tens demônio? Essa foi uma afirmação dura, cruel, contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa resistência que esses judeus tinham não era como a que existe hoje, contra a realidade presente do ministério da cura. Uma resposta fundamental para tais dúvidas é encontrada na afirmação do Senhor Jesus aos seus oponentes, esses judeus. O Senhor disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E a resposta do Senhor Jesus Cristo reúne todas as facetas de sua pessoa, do seu ministério, no fato dele ser eterno e imutável. Essa é uma mensagem eterna para nós hoje. O Senhor Jesus não era o grande eu era, mas ele é o grande eu sou. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, ele disse que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguns confinam os milagres aos tempos bíblicos, mas a história da igreja anula essa teoria. Nada nas Escrituras indicam que haveria alguma diminuição no trabalho do Senhor Jesus Cristo ou da igreja no Novo Testamento durante toda a era histórica da igreja. O Senhor Jesus disse que a sua igreja faria obras maiores do que ele havia feito, porque ele estava indo para o Pai. Então devemos crer nessas promessas, como está em João capítulo 14, verso 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus curava através do poder do Santo Espírito, e o mesmo Espírito Santo ainda está operando na igreja. Por isso, no discurso do apóstolo Pedro, lá em Pentecoste, Atos capítulo 2, verso 38, ele disse: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então nós temos
essa promessa. E devemos encarar dessa maneira a doença e crer, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A doença, então, ela faz parte de uma situação por causa da desobediência do homem. A doença existe em todos os lugares. Pegam pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas poderosas, pessoas mais fracas. A doença atinge todas as pessoas. E a doença, ela não é simplesmente uma maldição, mas ela pode trazer benefícios para o homem, principalmente para aqueles que estão longe da presença de Deus. A doença lembra a morte. Quando estamos na horizontal, olhamos para cima e devemos pensar mais seriamente em Deus. O que será das nossas vidas quando, por exemplo, estamos numa UTI, num estado crítico da vida, por alguma enfermidade, algum acidente? Nós temos que encarar a vida. A doença, ela faz com que a pessoa fique quebrantada, humilde, na dependência. Todo o orgulho humano, tão caracterizado em nossos seres, são quebrados, porque agora nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa dependência de pessoas, dos médicos, dos hospitais, de toda uma situação que envolve. E a doença, ela pode trazer também um teste para o nosso cristianismo. Como nós estamos vivendo o cristianismo? Será que o nosso cristianismo é um cristianismo artificial, um cristianismo somente para resolver as nossas situações momentâneas? Ou nós, quando estamos doentes, uma doença grave, nós podemos ter a paciência, podemos ter palavras de consolo para aqueles que vêm nos visitar. Então, a doença, ela mostra que nós devemos ter deveres especiais. Como nós vamos nos encontrar com Deus? Como será a vida após a morte? Suportar a doença com paciência. Suportar e simpatizar com aqueles semelhantes que às vezes podem ficar doentes e nós levarmos o conforto para essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 6, verso 12, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 32, o apóstolo Paulo diz, antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E assim, nós podemos levar, quando vemos pessoas doentes, levar o conforto, levar a simpatia aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. E eu pergunto para você, prezado ouvinte, o que você fará se está doente ou poderá ficar doente? Será que essa doença, ela será para a glória de Deus? Como o Senhor Jesus disse no verso 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, muitas das vezes podemos, às vezes, ter uma enfermidade qualquer, mas temos que entender que tudo é para glorificar o nome do Senhor. E aqui o Senhor ainda ficou 2 dias. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha os seus objetivos, a sua graça humana não vivia por circunstâncias de necessidades, mesmo dos seus amigos mais
próximos mesmo da fúria dos inimigos que estavam querendo prejudicar o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que as ações do Senhor Jesus Cristo eram ações que estava tudo dentro do propósito de Deus. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Quando Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, o Senhor poderia impedir Daniel de ser jogado. Se fosse conosco, com certeza nós faríamos tudo para impedir que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas Deus permitiu, e os leões não fizeram nenhum mal para a vida de Daniel. Assim, quando aqueles 3 amigos foram jogados na fornalha ardente de Nabucodonosor, Deus também não impediu, mas Deus esteve com eles na fornalha de fogo ardente. Quando o Israel estava sendo perseguido por Faraó, Deus não matou Faraó. Deus permitiu que Faraó fosse ao encalço do exército do povo de Israel. Mas quando eles estavam no meio dessa travessia, as águas os encobriram e todos naufragaram. Então Deus tem os seus propósitos. Nós temos uma visão, mas Deus tem outra. E dessa maneira, prezado ouvinte, você que às vezes pode estar doente, creia que o Senhor tem um propósito nisso tudo e procure glorificar o nome do Senhor e seja uma pessoa que analise bem as circunstâncias que nós podemos viver nesta vida, que sejamos sempre gratos a Deus e entendamos que a nossa vida é para a glória de Deus. Senhor, abençoa este ouvinte que está doente, que a tua paz, a tua graça esteja sobre ele e na autoridade conferida à igreja, nós oramos para que essa pessoa tenha a sua saúde restaurada. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.